Nós estamos compartilhando, meditando em cima de Gênesis. Nós estamos falando sobre o princípio. Gênesis, no hebraico, Bereshit, significa o princípio. E nós estamos falando sobre princípio. Domingo passado, falamos sobre o princípio da criação. Lemos o Gênesis capítulo 1. Hoje, nós vamos falar sobre Gênesis capítulo 2. Nós entendemos que o princípio nos fala do propósito. A gente só entende o propósito de alguma coisa quando nós nos voltamos para o princípio, porque nada é feito e nada deve ser feito por acaso. Ninguém, por exemplo, sai de casa para ir a lugar nenhum se estiver em sã consciência. Quando nós saímos de algum lugar é para ir para um outro lugar, ou seja, a nossa saída tem um propósito. Quando nós vamos realizar algum trabalho, esse trabalho tem um propósito. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou cada coisa que foi criada com um propósito. Nada foi feito a ermo, nada foi feito por acaso, tudo tinha um propósito. E nós falamos, inclusive, que cada um de nós que estamos aqui, fomos criados diferentes um do outro, porém com um propósito. Então, querido, você não é igual a mim, eu não sou igual a você. Eu posso até querer parecer com você. Às vezes eu vejo alguns fãs de alguns ídolos de Hollywood e vão para centro cirúrgico para se parecer com o seu ídolo. Já vi também mulheres querendo parecer com aquela boneca Barbie, né? Aí emagrece para ficar igual a Barbie, vai para a cirurgia, faz não sei quantas cirurgias para ficar parecendo com a boneca ou para ficar parecendo com o ídolo. Você não nasceu para ser igual a ninguém. Você nasceu para ser único. Quando Deus criou você, Ele criou pensando em um propósito. Há um propósito de Deus para a sua vida, para cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Então, se existimos, é com um propósito. Você não cria nada para deixar solto. Então, Gênesis nos fala sobre isso. No capítulo 2, eu gostaria de ler o texto com vocês, o verso 1 diz assim: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Havendo Deus acabado no 7º dia sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Deus descansou, aproveitou, usufruiu da sua obra. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez os céus, a terra e os céus, toda a planta do campo ainda não estava na terra, toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Interessante é como o homem foi formado por Deus. Continue com sua Bíblia aberta. Mas eu quero atentar-me aqui nesse texto que acabamos de ler, do versículo 7. O Senhor formou o homem do pó da terra. Ele pegou elementos dessa terra e Ele então formou o homem. E a Bíblia diz que Deus, quando concluiu esta obra, Ele soprou e o homem passou a ser alma vivente. O homem passou a viver. O que acontece, nós estamos estudando aqui pela manhã, é que o Espírito de Deus, a palavra Espírito no hebraico é ruach, significa sopro, significa vento. É por isso que lá em Atos, no capítulo 2, quando fala da descida do Espírito Santo, diz que houve um vento impetuoso, porque vento é Espírito. Portanto, onde há o Espírito de Deus, há vida. Onde não há o Espírito de Deus, há morte. Deu para entender? Então Deus soprou no homem, ou seja, Deus deu ao homem o Espírito e o homem passou a viver.
Se você for observar em Ezequiel, no capítulo 37, o profeta Ezequiel tem uma visão, e essa visão é no meio de um vale de ossos sequíssimos, e ele está caminhando no meio daquele vale, e Deus lhe dá uma palavra, e ele então começa a profetizar conforme o Senhor ordenara, e à medida que ele ia profetizando, os ossos iam se juntando, a pele ia se juntando, os nervos iam se juntando, a carne ia se juntando, mas eles ainda estavam mortos. E eles só passaram a viver quando o profeta dá a ordem de que o Espírito soprasse sobre aqueles corpos para que vivessem. É o Espírito de Deus que traz vida onde há morte. Então, queridos, o que nós temos aqui é Deus soprando e o homem passando a ser alma vivente. Verso 8: plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Éden significa prazer, delícia. Havia um jardim nesse lugar, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, e ali há o bidélio e a pedra sardônica. O nome do segundo rio é Guion. Este é o que rodeia a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Hidekel. Este é o que vai para a banda do Oriente, da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para ver como este lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs o nome a todo gado, às aves dos céus, a todo animal do campo, mas o homem não se achava adjutora ou auxiliadora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse: Adão, esta é agora osso dos meus ossos. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e se apegará à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Muito bem, se a gente puder resumir aqui os primeiros versículos até o 17, nós podemos falar de plantação de árvores, que aliás é como gira o texto, O texto está trabalhando em cima de plantação. Ele está falando sobre lavrar a terra, ele está falando de fruto, ele está falando aqui de árvores. Primeiro, nesse contexto de regar, de plantar, de lavrar a terra, Deus vai criar o homem. E é interessante porque na Bíblia a gente vai vendo algumas comparações com o homem e a árvore. E a gente vai vendo que o homem tem esse certo tipo de ligação por ser o homem plantado também. Porque a Bíblia vai dizer que o Senhor plantou o homem no Éden. Então a Bíblia vai fazer essa ligação de plantação com o homem. E assim como a árvore frutifica, nós também frutificamos. Assim como a árvore dá fruto, nós também damos fruto. E a Bíblia vai falar também sobre isso. O homem que não dá fruto é lançado fora. Nós precisamos dar muitos frutos. Então sempre a Bíblia está comparando a gente a árvores.
As árvores somos nós, né? Como é que é a música, né? Jesus é o carpinteiro e a árvore somos nós, né? Nozes. As árvores somos nós. Então, Jesus, o carpinteiro, a árvore somos nós. A música do Pregador Lô. Nós somos árvores, né? Como árvores, somos plantação do Senhor. Isaías também vai falar isso, né? Que somos plantação do Senhor, carvalhos de justiça. Então o que acontece é que a Bíblia sempre está fazendo comparação com o homem e a árvore. Mas por que isso? Porque Deus nos vê a sua imagem conforme a sua semelhança. Todas as coisas foram criadas conforme a sua espécie. Se você observar, a manga nunca vai dar laranja. A manga vai dar manga. A mangueira, né? A mangueira vai dar manga. A bananeira vai dar o quê? Banana. Não é? Não adianta você tentar, nunca você vai fazer nascer abacaxi de bananeira. Deu para entender? Cada um conforme a sua espécie. O que vai sair do ventre da mulher? Cavalo? Cachorro? Não, ser humano. Às vezes nasce uns cachorros, né? Mas é ser humano que nasce do ventre humano. Porque cada um conforme a sua espécie. Essa é a lei de Deus. Então, o que eu quero compartilhar com vocês é sobre essa natureza e essa associação que a Bíblia faz da árvore para as nossas vidas, não somente com as nossas vidas, mas como um princípio de Deus para nós. No versículo 9, diz assim: o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Bora avaliar aqui uma coisa. No jardim tinha bastante árvores frutíferas. Aqui está as características dessas árvores. Vamos avaliar o princípio? Olha lá, primeira coisa, o que essa árvore é? Tinha árvore como lá? 3 tipos de árvores nós temos no Éden. Qual é a primeira? Toda árvore o quê? Primeiro, verso 9, toda árvore agradável à vista. Árvore estavam fazendo no meio do jardim. Por que a Bíblia ela se preocupou em falar que essas 2 árvores estavam no meio? Por que não falou, essas árvores estavam no jardim? Está no jardim, está no jardim, mas estavam no meio do jardim. Por que a Bíblia se preocupa em dizer isso? Está dizendo que todo o Éden estava em torno daquelas 2 árvores. Aquelas 2 árvores eram responsáveis pelo aperfeiçoamento da criação. A árvore da vida, ela nos fala da vida. E a árvore do conhecimento do bem e do mal nos fala da justiça. O problema é que quando a gente lê a árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente só lê a árvore do mal. E a gente acha assim, que a árvore do bem é a árvore da vida, e a árvore do mal é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está falando da árvore da vida, que nos fala da vida de Deus, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a árvore da justiça. Essa árvore também tem conhecimento do bem e tem o conhecimento do mal. O que acontece é que houve uma ordem, e essa ordem foi dada justamente sobre aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, desobedecer aquela árvore ou obedecer, permaneceria o homem naquela terra ou não. Então, à medida em que o homem fosse obedecendo a uma ordem de Deus, a justiça de Deus ia sendo estabelecida no Éden, e o que ia acontecendo? O homem ia sendo aperfeiçoado. Vocês imaginem que não ia ficar apenas em Adão e Eva, eles teriam filhos.
eles teriam netos, eles teriam bisnetos, eles jamais morreriam, a terra se multiplicaria, e todas as vezes que eles olhassem para o centro do jardim, eles veriam ali duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida era para ser comida, porque Deus queria que se vivesse eternamente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus disse, não coma dela, porque no dia em que vocês comerem, haverá morte. Uma fala de vida, outra fala de morte. Por isso Deus fala, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque tem morte nela. Não é que a árvore era amaldiçoada, porque não havia maldição no Éden, mas havia um comando, havia uma ordem, havia uma lei, havia uma justiça. Então, à medida em que o homem ia obedecendo a palavra de Deus, a ordem de Deus, quando olhasse para a árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem ia sendo aperfeiçoado na justiça. Então, essas duas árvores nos falam de aperfeiçoamento. Diga comigo, as duas árvores nos falam de aperfeiçoamento. Vocês entenderam? Então, o que nós temos aqui? Presta atenção, vamos voltar no verso 9. Olha o que o verso 9 diz. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore o quê? Agradável. E o que mais? Boa. E as outras duas árvores eram o quê? Perfeitas. Onde você tem boa, agradável e perfeita na Bíblia? Vamos lá para Romanos 12, 2. Olha o versículo 2 então, que diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja o quê? A boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está dizendo aqui em Romanos, e aos romanos, é que se nós caminharmos não conformados com este mundo, nós vamos experimentar o Éden. E eu e você fomos chamados para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, o Éden. O que ele está dizendo é, podemos voltar para o Éden, mas nós vamos voltar ao Éden à medida em que nós vamos renunciando à vontade da carne. Porque o que houve no Éden ali, veja só, o que eu percebo é que aquelas árvores alimentavam o homem não apenas fisicamente, mas espiritualmente também. Aquelas árvores alimentavam o homem no seu físico, na sua alma e no seu corpo. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela alimentava o homem na sua obediência. O homem aprendia a dizer não para si mesmo. Mas não foi o que aconteceu. Quantos de nós somos continuamente colocados diante de uma árvore do conhecimento do bem e do mal diante de nós? E às vezes nós precisamos dizer não para nós mesmos e não conseguimos. Porque a nossa vontade sempre está latente diante de nossos olhos. E irmãos, não tem religião que dê jeito. Estava ali Adão estava na viração do dia com o Senhor. Todo dia tinha culto na casa de Adão. Todo dia o Senhor estava com ele. E quem era o pregador? Deus. Você quer um pregador melhor que esse? E o homem ainda desobedeceu a Deus. Não é religião que dá jeito. Se Deus não entra, se Deus não muda, se Deus não transforma, não tem jeito. E tem que haver uma disposição do coração em obedecer a Deus. Então a gente viu aqui que esse texto nos fala da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o tempo inteiro
A Bíblia diz que o homem pecou, Deus expulsa o homem do Éden, do jardim, né? Não do Éden, mas do jardim do Éden, e ele põe anjos, querubins na entrada para guardar a árvore da vida. Deus não tira a árvore da vida do Éden, Deus tira o homem do jardim do Éden e põe guardas na entrada. E o que acontece é que nós vamos ver, depois desse dia que o homem é expulso, Deus continuamente esperando o homem voltar. É como a história do filho pródigo. Deus não expulsou o homem do Éden para ele nunca mais voltar. Pelo contrário, Deus está desejoso que o filho volte. Deus está desejoso que as portas do Éden se abram. Tanto faz que a árvore da vida nos foi dada. O que é a árvore da vida? Abra lá a sua Bíblia em Provérbios. Provérbios capítulo 3, versículo 18. O que é a árvore da vida? Provérbios 3,18. Acharam? Agora deixa eu achar, né? Porque diz assim, ó. Aliás, um pouquinho antes, ele fala assim, ó, no versículo 13. Aliás, versículo 11, ele fala assim: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele que ama. Ele está falando de quê? De repreensão. Olha lá. Assim como o pai ao filho a quem quer bem, ele repreende. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire o conhecimento da repreensão. E aí ele diz, porque melhor é a sua sabedoria, a sabedoria de quem? Da repreensão. Melhor é a sua sabedoria, a sua mercadoria, do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que ouro mais fino. Mais preciosa é a repreensão do que os rubis, e tudo que podes desejar não se pode comparar a ela, a repreensão. Aumento de dias há na sua mão direita e na esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos, os caminhos da repreensão, são de delícias, e todas as suas veredas, paz. A repreensão é a árvore da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são os que a retêm. A repreensão, a disciplina, algumas traduções vai dizer, a disciplina do Senhor, a repreensão. Queridos, a palavra de Deus é a nossa repreensão. Portanto, a palavra de Deus é a árvore da vida. É pela palavra que nós vamos vivendo. Você quer experimentar a vida de Deus? Então, conheça a palavra de Deus. E aí o que nós vamos ter é, lá em Gênesis, essa árvore do Éden, as árvores do Éden, elas estavam então alimentando o homem. Lá no capítulo 3, a gente não chegou a ler, mas lá em Gênesis, no capítulo 3, a gente vai ver uma coisa interessante. O versículo 6, a Bíblia diz assim: e vendo a mulher que aquela árvore, está falando da árvore do conhecimento do bem e do mal, era o quê? Boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Ela achava que aquela árvore era boa para ela desenvolver-se e se aperfeiçoar. Portanto, ela achava que aquela árvore era boa, perfeita e agradável. Escuta aqui, ó. A Bíblia diz que a árvore da vida
e era boa, perfeita e agradável. Mas a Bíblia não diz que a árvore do conhecimento do bem e do mal é boa, perfeita e agradável. Quem acha isso é Eva. Eva vai lá e come do fruto da árvore. Ela desobedece a palavra de Deus, em nome do que ela achava. E isso trouxe morte para Eva. Muita gente pula a palavra de Deus, negligencia a palavra de Deus, em nome do que acha certo, em nome do que acha bom, do que acha perfeito e do que acha agradável. Não é o meu senso, e esse é o grande problema de Deus com o homem, porque não é o meu senso que vai dizer o que é bom, perfeito e agradável. Não é a minha vontade, não é o meu entendimento, não é o meu discernimento, é a palavra de Deus. Agora, quando nós vamos observar, Deus está preocupado continuamente com o homem, de trazer o homem para a sua boa, perfeita e agradável vontade. E tanto é que na oração de Jesus, ele enfatiza isso. Quando Jesus nos ensina a orar, ele vai dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito o quê? A tua vontade. A vontade de Deus, ela é explícita na sua palavra. E a palavra de Deus nos mostra, nos revela a vontade plena de Deus. Muito bem, por causa dessa desobediência, nasceu algo no nosso coração chamado vontade própria. E aí que está o grande problema. Porque agora a gente vai querer que as coisas funcionem dentro da nossa vontade própria, inclusive a fé. Se Deus deu alguma coisa, a pessoa fala assim: bem, Deus é bom, por quê? Porque Ele me abençoou. Mas e se Deus não abençoa? Ele não é bom? Deus abençoou Deus é bom porque Ele te abençoou? Deus é bom só porque Ele fez? Deus é bom porque Ele deu? E se não tivesse dado? E se não tivesse feito? E aí as pessoas falam: bem, então eu vou para uma igreja que seja mais poderosa, porque aí eu quero que a coisa aconteça. Porque a gente quer insistir com Deus em algo que Deus diz não. E aí a gente teima: não, mas espera aí, é porque aqui a oração aqui é meio fraca, eu vou para a oração forte. Aí vai procurar uma igreja que tem oração forte. E aí Deus fala: não se trata disso, se trata do seu coração. O nosso coração, ele continuamente está lutando contra Deus. É da natureza do homem. Eu quero um culto que a palavra seja fantástica para mim, que eu saia daqui, puxa vida, sou muito abençoado, uau, estou no céu. Mas as palavras de Jesus muitas vezes confrontavam os discípulos. Lembram quando Jesus fala para os discípulos e quando todo mundo sai fora? Fica só os discípulos de Jesus. Ele está falando para a multidão não aguenta o que Jesus está falando, ele sai fora. Jesus está falando de vida, só ficam os discípulos. E aí Jesus fala: vem cá, vocês não vão embora não, porque a palavra foi dura. Aí os discípulos falam assim: Senhor, para onde que a gente vai, se só o Senhor tem as palavras de vida? Só o Senhor tem as palavras de vida. A vida está em Deus. Quando a gente lê a palavra, quando a gente entende a palavra, quando a palavra se manifesta, a nossa vida tem que mudar. Querido, pare de lutar contra Deus. Curve-se à palavra de Deus. Amém. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. É a palavra que transforma, é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que abençoa, é a palavra que transforma, é a palavra que disciplina, é a palavra que me aperfeiçoa. Porque a palavra é boa, perfeita e agradável. Experimente. A Bíblia diz
que a palavra se fez carne e habitou entre nós. É pela palavra que nós podemos experimentar a glória de Deus. É pela palavra que nós podemos vivenciar Deus. Sabe, queridos, o que falta na humanidade hoje é conhecer a palavra de Deus. Porque aqueles que conhecem a palavra de Deus não querem abandoná-la por absolutamente nada. Porque é a palavra de Deus que dá sentido ao homem. A Bíblia não apenas está me mostrando a minha origem, de onde eu vim, se eu vim do macaco, se eu vim do gambá, embora tenha uns que pareçam que tenham vindo do gambá, né? Mas, ou se a gente veio do homem. Não é para isso que a Bíblia foi escrita. Gênesis não foi escrita aqui para responder às dúvidas da humanidade. A Bíblia foi escrita para revelar a vontade de Deus. Então, quando eu leio Gênesis, eu entendo o propósito de Deus. Então eu vejo que Deus colocou essas duas árvores porque Deus estava revelando o seu propósito. Ele queria que nós vivêssemos em graça, mas também em obediência. Essas duas árvores caminham juntas desde o Éden. Não adianta a gente ter apenas a árvore da vida no Éden e não ter a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou a árvore do conhecimento do bem e do mal sem a árvore da vida. As duas estão juntas. A graça e a obediência caminham juntas desde o Éden. Deus quer nos curar, Deus quer nos libertar, mas Ele quer de nós a obediência. Então, como fruto da desobediência, se multiplicou na terra, lá em 1 João capítulo 2, versículo 16 e 17, a gente vai ver o fruto da desobediência do homem. Adão e Eva comeram do fruto, e por causa disso, houve a concupiscência. Nome bonito, né? Sabe o que significa concupiscência? O que é concupiscência? São desejos. Teve um irmão que achou essa palavra tão bonita, né? Falou, preciso usar ela em algum momento da oração, mas não sabia o significado. Concupiscência. Olha que coisa bonita. Aí o pastor falou, vamos orar. Pastor, posso orar? Pode orar, irmão. Eu gostaria de orar. Senhor, Deus de Isaac, Abraão, Isaac e Jacó, obrigado pelas nossas concupiscências neste lugar, né? Não sabia usar a palavra, usou de qualquer maneira, tinha que encaixar a palavra nova. Então, concupiscência é desejo. Olha lá 1 João, capítulo 2, versículo 16 e 17. Veja só, por causa da desobediência de Eva e de Adão, a concupiscência se manifesta agora e se multiplica no mundo. Lembra que eu falei no início sobre plantação? Agora a gente reproduz conforme somos? Olha lá. Verso 15 diz assim, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Obedecer à vontade de Deus é nosso objetivo. E qual é a vontade de Deus? Bem, quando Deus criou o homem, o criou à sua imagem, conforme a sua semelhança. Queridos, todos nós que estamos aqui, se você tem ouvidinho, ouça isso. Todos nós que estamos aqui, fomos criados para sermos a imagem e a semelhança de Deus. Amém. Todos nós. E nós só podemos nos tornar imagem e semelhança de Deus mediante Jesus Cristo. Esta árvore, como disse Eva, era boa para dar entendimento. A palavra entendimento ali é sakal no hebraico, que significa prosperidade. Opa, é bom para me fazer prosperar, para me aperfeiçoar. Mas essa árvore não era a árvore que Deus queria que o homem comesse. Ela usou a árvore errada, porque aquela árvore era apenas para trazer o senso de justiça e obediência. Então, queridos, a gente vai ver, e para encerrar, eu gostaria de trazer uma última coisa para vocês. Deus coloca lá o rio, eu ia falar também do rio, mas eu vou falar sobre o rio que estava no Éden, numa outra oportunidade.
Hoje eu quis falar só da árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E essas duas árvores, elas vão vir ao longo da história. Como? Embora o homem não esteja no Éden, a árvore vem até nós. Ela veio, por exemplo, no tabernáculo. Quer ver uma coisa? Quando você tem a arca da aliança montada, o que Deus manda colocar dentro da arca da aliança? Vamos começar pelas tábuas. A gente viu aqui Provérbios 3,18. O que são as tábuas da lei? Os 10 mandamentos são o quê? Ela é a palavra de Deus, a lei de Deus, a orientação de Deus, a disciplina do Senhor. E Provérbios diz que a disciplina do Senhor é o quê? Árvore, Provérbios 3,18, como a gente leu, árvore então a gente tinha, através dos 10 mandamentos, o que lá dentro da arca? Árvore da vida. Mas só a árvore da vida? A gente tinha o que mais lá dentro da arca? A vara de Arão. Para que servia a vara de Arão? Deixa eu explicar para vocês. A vara de Arão floresceu. A ordem para provar que o Senhor estava com ele. Arão era um sumo sacerdote. Todas as vezes que a vara de Arão era levantada, era para repreender o povo. Haviam 2 varas, uma de Moisés e uma de Arão. A vara de Moisés era usada para realizar milagres. Está lá em Êxodo, capítulo 3, o Senhor fala, olha, pega a sua vara e com ela você vai realizar os milagres no Egito. Foi aí que ele lançava a vara, ela se tornou em serpente. Lembram disso? Quem lembra? Vocês são velhos, hein? Caramba! Tô brincando. Pegou a vara de Moisés era a vara usada para fazer milagre. E a vara de Arão era a vara usada para a repreensão. Então, quando a vara de Arão era levantada, o povo estava em rebelião. Era com essa vara que, quando ele levantava, falava, agora vem repreensão, né? Vem a cajadada aí, vem a bronca. Então, a vara de Arão foi para dentro da arca. Portanto, o que você tem dentro da arca é a vara da repreensão. A vara da repreensão nos fala da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todas as vezes que olhava-se para a árvore do conhecimento do bem e do mal, havia uma ordem naquela árvore. Exigia-se obediência. Deu para entender? Mas a gente tem mais uma coisa. Para fechar. Havia o que mais dentro da arca? O maná. O que é maná? Alimento. Era o alimento. Abra sua Bíblia em João capítulo 6. Olha só essa, para você. O maná era o pão que o povo tinha para comer todo dia. O que você tem naquela arca? João 6,51. O que está escrito lá? Olha o que disse Jesus. Eu sou o maná que desceu do céu. Se alguém comer desse maná, viverá para sempre. E o pão, o maná que eu lhe der, é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Glória a Deus. Você tinha a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a videira verdadeira. Deu para entender? Quando as pessoas tocavam naquela arca, eles tinham a vontade de Deus manifesta. Glória a Deus. Por isso que ela tinha a glória de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Onde está a arca? Onde está a arca? Somos nós. Onde está a arca? Onde está a arca? Onde está a arca? Glória a Deus. Onde está a arca? Somos nós, aleluia. Glória a Deus.
que a palavra de Deus, a vida de Deus e o pão de Deus nunca se aparte das nossas vidas. Amém? Vou parar por aqui. E olha que eu nem falei do rio. Depois eu falo do rio. Eu queria orar com você. Vamos ficar em pé?